Atrás de mim está o Templo de Zeus. É um templo gigantesco, monumental. Apenas tem pedaços, inclusive uma coluna aqui no chão caída, e a gente vê que ela foi de fato feita em vários pedaços, como se fosse um sanduíche. E ele é monumental, gigantesco, em pleno centro de Atenas, para ser digno do deus dos deuses, né? Então é monumental para isso. Ele é do estilo coríntio, que tem esse capitel aqui em cima, cheio de detalhes. Então é coríntio. Foi o local onde a democracia nasceu. É aqui que havia os debates, é aqui que havia decisões políticas, administrativas, era aqui que a vida cotidiana acontecia, era nesse grande espaço aqui que os comércios também existiam, procissões religiosas aconteciam, eleições, divulgação dos possíveis elegíveis, algumas performances de teatro, então tudo estava acontecendo aqui, nesse espaço que vocês estão vendo, com esculturas. Isso fez com que a ideia de democracia nascesse aqui, na Ágora de Atenas. Era aqui que Platão ensinava, Sócrates, Aristóteles, todos esses caras passaram por aqui. Era aqui que havia, portanto, essa troca de conhecimento. Esse espaço era aberto, as aulas aconteciam nesse espaço aberto, justamente porque há uma relação muito íntima da cultura grega de equilíbrio entre o homem e a natureza. Por isso tudo muito amplo e aberto, né? A céu aberto, os teatros eram a céu aberto, a ágora também, a educação acontecia nessa praça enorme aqui. Então tudo tinha essa ideia do equilíbrio, tanto que os templos não se entravam, né? As pessoas não entravam para fazer suas cerimônias sagradas. As cerimônias aconteciam ao redor do templo, justamente por conta dessa conexão mais íntima para ver o equilíbrio entre o homem e a natureza. Pessoal, atrás de mim estão as ruínas dos fundos do teatro, do cenário do teatro, um teatro de Herodes, construído no século II e III depois de Cristo. Vou virar a câmera? Ali ó, dá para ver, inclusive, as arquibancadas. Esse teatro ainda funciona hoje como local de espetáculos. E aí, seguindo um pouco para cá, vem comigo. E lá está o Partenon, maravilhoso. Ele representa a perfeição da arquitetura, e não só a perfeição da arquitetura, mas também a perfeição do conceito de arquitetura. Aí eu descobri agora que entre uns arcos, na posição que eu tô em cima de um murinho aqui. Vou virar a câmera ali, ó. Aqui é o templo de Nike, que ela é do período jônico, da coluna jônica, que é essa coluna que tem uma voluta em cima dela. Templo da Vitória, Nike. Eu tô aqui no Propileu. O Propileu é um templo que tem um significado de passagem, né? As pessoas subiam toda essa escadaria até chegar lá, que era uma coisa já rara no sentido de entrar e passar, porque os templos não tinham essa função. Para os gregos, o templo não era uma construção arquitetônica para se entrar. Isso é um conceito dos romanos, mas não dos gregos. Mas esse, o Propileu, as pessoas sim tinham que entrar para poder atravessá-lo, para finalmente chegar do outro lado, que é no primeiro espaço sagrado, na parte mais alta da Acrópole, da onde se vê o Partenon. Atrás de mim é o Propileu, que é o primeiro templo arquitetônico que a gente passa como se fosse um grande portal para a magia do mundo sagrado. Saindo lá do profano, do mundo cotidiano, da ágora, no mundo público, agora para o mundo da espiritualidade, para um espaço sagrado, mais introspectivo. Então, esse ponto aqui, exatamente onde está a minha mão, é aonde você, primeiro momento que você coloca o seu pé num solo sagrado, que é o solo da Acrópole. E lá atrás está o Partenon. Então esse local, onde eu apontei com a mão, é o primeiro local que você avista o Partenon, que é o templo mais importante, obviamente. E aí você tem uma posição dele, uma espécie da diagonal. Ele não está totalmente de frente, mas também não está totalmente de lado. Ele está numa posição de meio termo, né? Para quem chega pelo Propileu. E essa posição de meio termo é uma posição estratégica inteligente, não foi à toa, é justamente para que você tenha a chance de estar nesse primeiro ponto sagrado do Propileu, após o Propileu, melhor dizendo, é que você então vê a fachada do melhor ângulo e a lateral do melhor ângulo,
um momento máximo da fachada e o momento máximo da lateral. Se esse templo tivesse tendo um movimento de rotação um pouquinho mais para lá, eu veria mais a lateral e menos a parte frontal. E se esse templo tivesse rotacionado para a direção oposta, eu veria mais a frente e menos a lateral. Então aqui é uma posição em que os dois estão na sua dimensão máxima, visível. Sabemos que a cultura grega é baseada na questão do homem no centro, o antropocentrismo. Mesmo eles sendo politeístas, a crença de vários deuses, assim mesmo tem uma base antropocêntrica. Os deuses, por exemplo, têm aparências humanas na crença deles, têm sentimentos humanos, têm virtudes humanas. Então, o ser humano é a base da compreensão desse mundo, inclusive teológico. Se eles eram antropocêntricos, existe uma razão disso acontecer. Porque eles entendiam que é graças ao homem que havia a compreensão e a possibilidade de interpretação do mundo. Então essa compreensão e essa interpretação, graças ao homem, faz o mundo ser o mundo, faz isso tudo ser isso tudo. É uma compreensão da lógica, obviamente, a partir da lógica, tendo o homem como o ser mais importante para que tudo isso seja tudo isso. É o homem que tem a capacidade de interpretar e compreender o mundo. Logo, o homem é o ser mais importante nesse mundo terreno. A partir dessa compreensão antropocêntrica, o Partenon é reflexo disso. Ele é do século V, no momento que a gente chama de período clássico, é onde os gregos estavam, quando os gregos estavam no seu auge da cultura artística, teatral, política, militar. Então esse era o seu auge em todos os sentidos, o período clássico. E essa construção aqui atrás de mim, o Partenon, foi construído nessa época e representa esse antropocentrismo, porque ele não é gigantesco. Uma pirâmide do Egito é gigantesca, é monumental, do tamanho de uma montanha. Mas o Partenon não. O Coliseu é muito maior do que o Partenon, mas muito maior. Aqui ele é um monumento mais humanista, digamos assim. As suas proporções, a sua dimensão é uma dimensão mais humana, é uma proporção mais humana. Enquanto a escala das pirâmides monumentais é a escala faraônica, aqui é a escala humana. O Coliseu é a escala do Estado romano, do Império Romano. As catedrais góticas, a gente está falando de uma escala de Deus, né? Tudo muito verticalizado. Mas aqui é a escala humana. Claro que é grande. É um monumento importantíssimo, não podia ser pequeno. Pequeno não é, mas ele não é gigantesco. Ele é proporcional, equilibrado. Nem mais, nem menos. Além disso, tem essa ideia de que a sua engenharia, a sua arquitetura foi também projetada pensando nisso tudo. Pensando nessa questão, tendo o homem como a base de tudo. Então, as suas colunas, elas não têm um afastamento igual entre elas. Isso não há uma regularidade, pelo contrário, há uma pequena diferenciação entre seus espaços, proposital, já eu digo. Falo mais sobre isso. As suas colunas, elas não são totalmente verticais retinhas, elas fazem uma inclinação, uma leve inclinação para dentro do Partenon, para o centro do Partenon, tanto as colunas laterais quanto essas colunas dos fundos e da frente, né? Eu estou na parte dos fundos do Partenon. É para que seja possível o homem olhar esse monumento e não ter distorções óticas, porque o monumento já é distorcido propositalmente, a sua arquitetura já é distorcida propositalmente, a sua arquitetura já é inclinada propositalmente para fazer uma correção ótica. Tudo pensando nessa questão antropocêntrica. O homem que está no centro de tudo. Então o homem também olhará para esse monumento especial, equilibrado, harmônico, perfeito, para que seja contemplado. Isso não é um monumento para entrar, mas é um monumento para contemplar. Nenhum templo grego se entrava. Eles não tinham essa cultura de construir, e uma baita de uma construção, não só essa, como todos os outros templos. É uma baita de uma construção, é um super esforço, é transporte de pedras, é colocar uma pedra sobre a outra de uma maneira de um encaixe perfeito, mas não se entrava. Né? Por que isso? Por que tinham esse trabalho todo e não se entravam? Justamente porque havia, desde os princípios da cultura grega, desde a sua formação como civilização,
Os gregos sempre estiveram em busca da perfeição. E a perfeição é diretamente ligada à ideia de equilíbrio, conexão equilibradamente para proporcionar harmonia entre o homem e a natureza. Esses dois, o homem e a natureza, em equilíbrio, em harmonia, em conexão, leva à perfeição. E esse equilíbrio vai fazer com que as atitudes religiosas, as cerimônias sagradas não aconteçam do lado de dentro, e sim do lado de fora, ao redor do templo. Porque é uma ligação entre o homem e a natureza, esse espaço aberto da natureza. Se o Partenon não foi feito para se entrar, já que tudo acontecia do lado de fora, as cerimônias sagradas, então ele tinha muitas esculturas, era colorido, então era muito mais uma contemplação, né? E aí eu lanço uma reflexão. Isso é muito mais uma arquitetura ou uma escultura?